A cena é tensa pra burra, você fica meio, o que ela tá fazendo? Que fuja daquele padrão de comédia romântica. Isso aqui não é uma comédia romântica. O anime cortou tudo. Por quê? Bom, eu acho que o diretor tava achando que a cena ia ficar muito pesada se prolongasse ela. Eu falei, ela é meio doida. Eu vou explicar todos os motivos. Só que a melhor explicação de todas foi o autor. É raro isso acontecer, inclusive. O autor vir explicar em detalhes as coisas. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de primeiras impressões dos animes aí da temporada de julho de 2024. Dessa vez com Gimai, que é um anime aí sobre meio-irmãos, já que eles não são irmãos de sangue, eles se juntam aí devido aos pais deles casarem. E é um anime com uma pegada muito diferente. Você fica até meio bugado em alguns episódios, com algumas coisas que acontecem. E no caso, algumas interações também são muito diferentes do normal. Por exemplo, você está acostumado a comédia romântica, geralmente, quando é esse tipo de anime. Aqui não tem comédia praticamente. É uma obra com uma pegada bem mais séria, essa aqui, dentro da temática. Então só isso já é interessante. Só que aconteceu um negócio no episódio 3. Caramba, bugou muita gente. O pessoal ficou, o que tá acontecendo? Tipo, por que ela fez isso? E aí o autor teve que explicar no Twitter, fez um texto gigantesco lá, que eu vou resumir aqui pra vocês, a explicação da cena, pro pessoal tentar entender, porque deu até uma polêmica o negócio lá. O que tá acontecendo aqui? Por que ela fez um negócio desse com o irmão? Porque ela faz uma proposta lá que, nossa... Então, vou, obviamente, entrar nesse detalhe aqui também, mas vou dar uma geral sobre o anime que eu tô achando dele até agora no processo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem aí mais de 900 vídeos acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus, onde vocês têm acesso a mim o dia inteiro. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Esse anime basicamente começa com o protagonista e a heroína se conhecendo, já que agora vão ficar como irmãos, já que os pais deles se casaram. E eles estão tentando levar a coisa da melhor forma possível. Tentando não implicar um com o outro, não entrar muito na intimidade um do outro, ao mesmo tempo tentarem mostrar que estão se dando bem para não preocupar os pais. A trilha sonora ficou bem legal também. Bem calminha. Combina até com o ritmo do anime, dele se arrumando ali na casa. Ok. Olha lá, o clichêzão vai cair em cima dela. O cara, em vez de cair em cima dela, parece, né? Tipo, que ele vai cair em cima dela, na verdade, ele... não teve mal entendido, nem nada, todo mundo viu o que aconteceu. Bem mais natural, né, do que aquela situação que você vê geralmente em comédia romântica. No caso, do cara tendo um treco, já tendo ela tendo impressões erradas dele e tudo mais. Então aqui... toda a pegada desse primeiro episódio é um negócio bem mais pé no chão do que você vê na maioria dos animes. Para alguns vai ser bom e para alguns não. Isso vai variar bastante a opinião. Parece, na verdade, um anime bem pé no chão até aí. Porque a maioria de comédias românticas, honestamente, é um bando de coisa bizarra lá, mas os autores fazem de propósito. Eu creio que os autores não queiram, na verdade, fazer algo muito comum, muito realista, já que a maioria das pessoas já vê o realista todo dia, o comum. Elas querem ver algo meio diferente, algo meio excêntrico até. Então por isso que os personagens são raramente muito pé no chão, da maioria das obras que você assiste. Fora que é muito mais fácil, se o personagem for muito pé no chão, ele tentar fazer um negócio muito realista, ele vai ficar sendo cobrado por isso. O tempo inteiro o pessoal vai ficar lá, pô, isso aqui não é realista, a proposta não era ser realista, entendeu? O pessoal vai ficar discutindo o que é realista e o que não é. Por exemplo, essa garota aí, a irmã do protagonista, o que ela fez, eu vou comentar mais à frente aí, mas uma coisa que ela faz mais à frente, aquilo é realista ou não é? Olha, isso é muito discutível, porque alguém com certeza já fez algo parecido no mundo. No caso, teve uma mente parecida com a dela. Só que é normal? Com certeza não é. Por isso que eu, honestamente, por mais que tenha justificativas, eu vou explicar aqui, eu acho ela meio doida. Caso ela tenha alguns problemas ali. Mas é possível que alguém tomaria uma decisão igual a dela dentro daquela realidade? É. Então, o realismo é muito discutível até, porque as pessoas são muito diferentes uma da outra. E tem pessoas meio doidas e excêntricas. O que é estranho em anime é a quantidade de pessoas doidas e excêntricas juntas em uma mesma área. Geralmente você tem uma dessas, basicamente, numa turma ou algo assim, não várias delas, por exemplo. Ou no caso, você encontra elas poucas vezes na vida, uma pessoa realmente bem diferente, uma pegada bem diferente, personalidade muito única, mas você encontra toneladas delas agrupadas, interessadas no protagonista em uma obra. E óbvio com vários exageros dentro do processo, alguns mais e outros menos, depende da obra. Mas para que eu tô falando tudo isso? Para entrar no fato de que essa obra tenta ser um pouco mais pé no chão. Eu não acho ela 100% pé no chão, mas o autor está tentando. No caso, fazer um negócio que é mais sério do que a maioria das comédias românticas, que já partem logo para comédia, para coisas absurdas, etc. Aqui não. No caso, duas irmãos aí tentando ficar de boa, para não preocupar os pais. Caso a garota é meio isolada no colégio e ela tem vários complexos lá, ela não quer que julguem ela
no caso só pela aparência dela, e até por isso ela fica com uma aparência chamativa de propósito, mas ao mesmo tempo quer se sair muito bem na parte acadêmica. E estuda igual uma doida pra isso. E aí vai tendo várias conversas curiosas entre os dois. Ela, inclusive, tem várias interpretações bizarras de algumas coisas, então o protagonista é bem normal. Ela nem tanto. Ele tava olhando a roupa íntima ali, pendurada. Você tava olhando, não é? Putz, ela mandou mensagem pra ele. Putz. Volta mal entendido. Ah, Deus. Olha lá, ele tá ajoelhado, tá como se tivesse feito um crime inafiançável. Meu Deus, eu olhei a roupa íntima pendurada. Tava secando. Ah, Deus, esses dois estavam numa relação muito doida. Terrível, ela fica provocando ele. Pô, ele admitiu que até passou pela cabeça dele. Ah, isso aqui foi legal, esse diálogo foi legal. E bom, tem mais 3 coisas que vocês precisam saber antes de eu chegar na cena polêmica, pra situar vocês. Uma delas é que ela tem rumores sobre ela circulando lá no colégio de que ela é uma garota da vida, ou seja, ela vende o corpo. Ela fica isoladona lá, não conversa com ninguém e tal, aí começa a criar mal entendido sobre ela. Se ajeita toda, aí tá com aqueles rumores sobre ela, que ela... Olha lá, se prostitui. É, basicamente mal entendido, tipo, o autor nunca vai ter coragem. Os japoneses valorizam muito o negócio da garota pura e tal, então por mais que tenha umas obras até que se arriscam de vez em quando, a maioria das vezes dá ruim pro autor, então eles... No caso, gostam até de provocar com a ideia, pra ficar curioso e ler mais rápido e tal, pra ver se é aquilo mesmo. Mas em 99% dos casos é pura provocação que não dá em nada. A garota, na verdade, tipo, não faz nada disso, não se prostitui nem nada, é só um grande mal entendido. Pô, todo mundo quer, né? Tipo, olha lá. Talvez mais 2 horas, 10 mil ienes ou mais. Agora daria uns $70. Que folga, quer trabalhar uma horinha e ganhar R$300. Porra. É, ai. Ela falando isso, pior é mais ainda. Porque quem ganharia esse dinheiro aí em uma horinha? Não precisa ir muito longe pra pensar, né? É prostituição. Então, ele ouve aqueles rumores. Aí ela solta esse negócio do trabalho, que era o trabalho de 1 ou 2 horas no máximo pra ganhar uns R$300. R$300 ou mais até. E aí, primeira coisa que vem na cabeça. Então, o autor ainda tá provocando mais. Olha lá, olha o mal entendido. Olha só. Lendo diálogos. Eu imagino se esses são os diálogos mesmo na novel. A ideia aqui, ela tá querendo passar isso. É tipo, você vai ter que se esforçar muito e tal, parecido. É se vender e tudo mais. É nesse sentido. Seu pai não ficou contente quando você começou a se prostituir, porque é o que ele tá pensando, que ela tá falando. Então, cara, que é de maluco. Volta deve ter dado umas boas risadas fazendo esse diálogo maluco aqui. Olha lá, tá vendo? Ele tá entendendo tudo com prostituição, e é outra coisa. Então, se ele ficasse orgulhoso de me prostituir, isso seria um problema. Eles pularam até a explicação, mas ele entendeu que ela tá falando de outra coisa completamente diferente. E o protagonista promete que vai procurar lá algum emprego legal pra ela. E aí, como forma de pagamento, ela começa a fazer o café da manhã pra ele. E ela começa a deixar mais elaborado, vai especializando lá, e ele tá se sentindo mal. Pô, tipo, você tá fazendo um café da manhã legal pra caramba e tal, todo dia, e honestamente, uma informação que eu vou te passar depois de um trabalho não vai pagar por isso. Então, na verdade, eu que tô devendo você. Isso deixa ela pensativa. Inclusive, essa cena é louca, porque os dois estão comendo e fica meio que uns 20 a 30 segundos de nada. Não tem som. É só o som dos dois comendo. Por causa da câmera lá atrás, no corredor, e os dois comendo. Então, o diretor faz isso várias vezes. Ele bota algumas cenas, no caso, num enquadramento meio estranho lá, bota alguns efeitos. Ele tá tentando realmente fazer um negócio um pouco diferente do padrão aqui. Ele tá se esforçando. Outra coisa que impressiona é que esse anime tá muito bem feitinho, o tempo inteiro os designs ajeitadinhos e tal, e tá no estúdio DAM. Esse estúdio. Sim, desse anime aí. Então esse estúdio, honestamente, hoje em dia tá com uma fama horrorosa. Mas tá entregando um anime bonitinho aí. Por quê? Bom, esse diretor foi safo pra caramba. Ele pegou 2 animadores bons pra caramba e botou lá
como animadores principais. Pra que você bota animadores principais em uma série que não tem ação? No caso de uma série de ação, você bota pra fazer cenas chamativas e tal. Mas nessa obra aí é pra fazer as cenas que precisam de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de experiência pra entregar um negócio bem feito, bem acabado. Isso ajuda também, no caso, os outros animadores menos experientes, porque fica corrigindo o trabalho deles. Então o ponto é que botar esses dois animadores principais aí pra encabeçar o projeto ajuda a manter várias cenas muito bonitinhas, ajeitadinhas. Aí todos os episódios tem várias cenas muito bem feitinhas. Não tem design torto, nada. É tudo muito bem feitinho a maioria do tempo. Então esse diretor tá mandando muito bem nisso. E uma outra coisa que eu vou comentar, mas aí mais pra frente no vídeo. Primeiro vamos aí agora à cena muito, mas muito estranha. Cara, fica até perturbador. Você fica, o que ela vai fazer? O diretor tá mandando muito bem nesse negócio de deixar perturbado. Você fica, o que tá acontecendo? Ah, foi pra cama dele. Olha lá, de novo usou essa técnica aí. Isso ao mesmo tempo fica mais leve, porque ela não fala, não é verbal o negócio em termos de áudio. Mas ao mesmo tempo fica mais demarcado até. É até estranha a sensação desse tipo de coisa que o diretor tá fazendo. Ele alivia, mas ao mesmo tempo demarca mais. Destaca mais. Rapaz, essa garota é doida. Ela quer mesmo se vender pra ele, então. A cena é tensa pra burra, você fica meio, o que ela tá fazendo? Porque a cena é toda levada de forma lenta, num suspense enorme, e você sem entender nada, o que tá acontecendo? E aí ela vai andando e tal, tudo devagarinho acontecendo, e você naquele suspense lá. Eu nunca pensei que ia ficar tenso numa cena dessa, pô. É só a gente andando, não acontecendo nada, ela parada no meio do corredor, e você, o que tá vendo aqui? Então é interessante, quer dizer, pra alguns pode ter sido sonolento, no caso, dormiram até assistindo. Mas pra outros deve ter sido um negócio meio, pô, tem suspense nesse anime que não era pra ter suspense. E aí ela fez esse negócio aí, se ofereceu lá pro irmão, e você fica meio, ué, cadê a explicação pra isso? Bom, em vez de vir a explicação, vem um flashback depois disso. Vem todo o ponto de vista dela, isso é interessante. Porque começa a mostrar todos os pensamentos dela desde o começo. No caso, ela vendo o protagonista, é muito mais gente boa, mais tranquilo do que ela pensava. Ela preocupada que ele entende ela demais até. Então, estão ganhando afinidade muito rápido. Então vai mostrando o dia a dia dela lá e os pensamentos dela, bem legal. É tipo um diário que vai passando aí com os pensamentos dela e com várias imagens ali. Então ficou bem legal essa jogada, porque dá um alívio. Você tá meio tenso lá com a cena, você, o que tá acontecendo quando ela vai lá pra cama dele? E aí do nada entra esse flashback. E aí dá uma aliviada, você dá um respiro, ao mesmo tempo que você começa a entender um pouco melhor da psique da personagem. Mas você não entende o bastante pra justificar aquela cena, porque volta pra ela depois. E a protagonista só nega, pô, o que você tá fazendo e tal? Você tá fazendo exatamente o que eu odeio, no caso, que as garotas façam. Caso se aproveitem aí da beleza, corpo, etc, pra tentar ganhar algum tipo de vantagem, tipo conseguir as coisas. E ele bota juízo na cabeça dela, o que ela tá fazendo ali, no caso que ia ficar muito ruim a situação pra eles depois, caso se acontecesse realmente algo ali. Ainda mais ele pagando ela no processo. E aí ela vê a cagada que ela fez ali e tal, e pede desculpas. E até explica um pouco da história dela ali, os dois se aproximam mais ainda, já que ele criou um certo trauma aí, no caso uma desconfiança das mulheres, devido à mãe dele ter traído o pai dele, e é por isso que eles se separaram. E ela teve vários problemas com o pai. Beleza, acabou a cena aí. E você, igual a mim provavelmente, pô, tá, entendi, legal essa parte, explicou um pouco mais, mas cadê a justificativa pro que aconteceu antes? Tipo, por que exatamente ela foi lá tentar dormir com o protagonista? Tá, ela queria, obviamente, um trabalho que pagasse bem, fácil, beleza. Se fosse protagonista, o cliente dela era moleza, realmente. Ela estava desesperada, realmente, para conseguir um emprego porque ela quer ganhar dinheiro o mais rápido possível para poder sair de casa. Ela quer independência, desesperada por independência. Para poder se virar sozinha. Mas foi por isso só? Você só pode fazer conjecturas. Você só pode fazer teorias a respeito. Porque o anime não explicou muita coisa. E aí, o que eu fiz? Pô, eu vou pro mangá. Vou dar uma olhada no mangá, deve ter mais explicações, não é possível. Aí eu fui pro mangá e tinha mais explicações. E não tinha o flashback. Aquele flashback legal do ponto de vista dela, não tinha lá. Mas tinha muito mais diálogos entre os dois ali. Que o anime cortou tudo. Por quê? Bom, eu acho que o diretor estava achando que a cena ia ficar muito pesada se prolongasse ela, então ele queria deixar ela o mínimo possível. Ela faz a proposta pra ele, e aí ele já corta pra dar uma aliviada, faz aquele flashback dela, aí depois pega e volta pra cena com o protagonista já negando.
E aí tem todo um diálogo entre isso, entre ele negar e a proposta, que foi tudo cortado. Só que a melhor explicação de todas foi o autor. Porque o autor foi no Twitter, tava dando polêmica, obviamente, o pessoal, o que tá acontecendo? O pessoal tá meio bugado lá, pô, por que ela fez isso exatamente? Beleza, caso se acertaram no final, ok, acabou tudo bem. Mas por que exatamente? Qual o motivo dela ter feito aquele negócio lá? E aí o autor foi lá e fez um textaço explicando tudo. Em resumo, ela fez por vários motivos diferentes. Muita coisa levou ela a isso. Uma coisa que ela notou: o protagonista tem interesse físico nela. Ele ficou olhando até pra roupa dela secando e tal, e achou que isso estava incomodando ele. Então, uma forma de aliviar, por causa dos pensamentos dele quanto a ela e tal, a mãe, seria ela fazer isso com ele. Então, o motivo é esse. Pô, Marcos, você é meio deturpado. Eu falei, ela é meio doida. Eu vou explicar todos os motivos. Mas o ela é meio doida ainda vai se manter, no caso, entre os motivos dela ter feito o negócio todo. Tá, vamos lá. O outro motivo. O protagonista incomodado lá, que ela tava oferecendo muito a ele, que era aquele negócio do café da manhã todo dia, e ele não tinha conseguido, no caso, passar para ela até agora as informações de um emprego que ela queria. Aquele emprego prático e tal. Outra coisa, terceira já. Ela queria esse emprego prático aí, no caso de uma horinha, que pagasse bem. E com certeza vender o corpo era uma opção. Ela pensou até nessa opção, e isso nunca mostra o anime falando a respeito. No caso que ela pensou realmente nesse negócio. Aquele negócio do começo dela era mal entendido, beleza. Mas não explicou pra gente, pô, ela realmente já pensou sobre isso. E aí por que ela não fez? Bom, porque ela tem medo e tal, obviamente ela estabeleceu que os prós e contras não valia a pena. Todo o risco que ela iria correr com um homem que ela nem conhece, tá, podendo dar muito ruim, não valia a pena. Só que aí ela conheceu o protagonista e simpatizou com ele, achou ele legal e tal. Pô, agora tem esse cara legal e tal, ele tem interesse em mim. Eu preciso do dinheiro o mais rápido possível, tá desesperada por isso, pra conseguir se mudar e morar sozinha. Ao mesmo tempo, ela também resolveria aquele negócio, ela fazer o café da manhã pra ele todo dia, porque ele tava se sentindo mal por isso, porque a informação não pagaria aquele trabalho dela, mas se ela fizesse outra coisa e ele pagasse ela por isso, aí aquele negócio estava resolvido. Então, olha a solução maravilhosa que ela encontrou. Nossa, se eu fizer isso, acaba aquele problema do café da manhã, ele não vai achar nada demais agora eu fazer café da manhã pra ele, se acontecer esse negócio. Então, olha, tudo bem, o autor foi explicando a coisa toda, mas quanto mais ele explicava, pô, tá bom, mas ela chegasse à conclusão só com esse negócio todo aí, ela é meio doida mesmo assim. E ela é mesmo, porque ela realmente cogitou vender o corpo e tal. E aí o protagonista, ela achou uma opção até que talvez valesse a pena tentar, porque era uma pessoa de boaça e tal, não precisava ter medo dele, os riscos eram baixos, e como ele era uma pessoa tranquila, mesmo que ficasse esquisita a relação deles depois disso um pouco, ele iria conseguir levar de boa. Ela achou que ele não teria problemas com isso. Então ela juntou todas as informações aí, isso aí segundo o próprio autor, eu tô falando, isso aqui não é nem minha interpretação, é o autor explicando. É raro isso acontecer, inclusive, o autor vir explicar em detalhes as coisas. Mas ele explicou tudo isso aí e foi isso que levou ela a tomar essa decisão aí. E aí o protagonista achou um negócio doido também, como quase qualquer pessoa. Só que teve gente, e essa parte foi mais doida do que a própria loucura da heroína principal. Teve gente que achou o protagonista um banana por ele não aceitar. Se aquilo acontecesse, se ela queria nada em troca, tá, seria meio esquisito, mas tá bom, né? Só que ela querendo dinheiro em troca, óbvio que ele negar seria o mais normal naquela situação. Inclusive, quem shippa os dois, a relação deles dificilmente iria pra um negócio normal depois disso. Os dois ficaram com essa relação que, tipo, eles têm essa intimidade, mas paga, então seria um negócio muito, muito doido. Embora, honestamente, eu shippo muito mais ele com as garotas lá, senpai dele, do trabalho dele, do que com a Loura até o momento. Esse personagem é carisma puro até agora, adoro ela. As aparições dela sempre geram um corte, porque é a minha parte favorita, geralmente, do episódio. Essa personagem é muito legal, essa é outra que é muito legal nesse anime. Tipo, as duas melhores até agora é a outra lá, a ruiva, e essa aí, pra mim, é a melhor garota. Eu queria que o protagonista desenvolvesse relação com ela. Não com a irmã dele lá. A carinha dela. Provavelmente ela esconde essa personalidade dela, mas é muito mais divertido ela com essa personalidade dela do que a personalidade certinha e tal que ela fica mostrando ali pros outros. Ela fala isso com essa carinha. Não tem como não maldar essa frase. Olha lá, você quase decente, exatamente. Ela fez de propósito pra maldar a frase. Nossa.
Olha lá, ela faz a carinha depois fechando o olhinho. Tipo, olha, o personagem tá muito legal. Tem poucas cenas todo episódio, mas ela rouba a cena toda vez que entra. Mas, bom, voltando à irmã doida dele e o pedido que ela fez, o autor comenta uma outra coisa, que faz sentido. Se ele tivesse aceitado, ela provavelmente ganharia confiança depois lá que a situação ocorresse, e aí talvez começasse a oferecer para as outras pessoas também do colégio. Um cara criasse interesse nela ou algo parecido. Então poderia piorar muito a situação. O protagonista cortar o negócio por ali, ainda dar um esporro nela, botou a cabeça dela de volta no lugar. E aí, obviamente, a obra não vai por esse caminho. Não vai ficar pesada a esse ponto, lá ela se vender, né, nada parecido. Mas existia a chance de ir por essa rota se o protagonista tivesse aceitado. Porque aí iniciaria todo um processo em que ela veria vantagem ali, no caso que aconteceu, e seria de boa, no caso, com ele, e aí ela começaria talvez a tentar com outros. O autor mesmo comenta isso. No caso, poderia ter acontecido. Então, o protagonista negar, eu acho que é a coisa mais óbvia possível, por vários motivos diferentes, que eu aleguei aqui. Não é nenhum motivo, tem um monte. Olha, ele teve que dar um sermão nela pra ela voltar atrás. Terrível. Então, ela tem minhoca na cabeça. Olha lá, tá se apaixonando por ele. Bom, tá meio na cara, né? Não precisa nem falar de sentimentos por ele. Pô, ela se apaixonou rápido. O protagonista parece apaixonado, não. Mas ela se apaixonou bem rápido até por ele. Ela fica pensando nele até quando vai dormir e tal. Interessante ver esse ponto de vista dela. Olha lá, ela perdeu até aquela neurose dela de querer ficar independente, morar sozinha, conseguir dinheiro desesperadamente pra morar sozinha. Ela perdeu até isso. Interessante, deve parar com essa neurose e tal, de fazer qualquer coisa. Caso avaliar que valeria fazer qualquer coisa por dinheiro, inclusive vender o corpo. Bom, o irmão tá tendo uma boa influência pra ela. Se apaixonar por ele, tá mudando um pouquinho ela. Então, muita gente achou que, pô, essa obra aí não vai pra esse caminho, né? Tipo, é uma obra, vai ser de irmãos normais e tal, e vai ter uma outra heroína, realmente, que ele vai se apaixonar. Poderia ser essa aí, é como a torço. Mas, aparentemente, vai por esse caminho sim, porque já tem aí, em 3 episódios, a irmã criando sentimentos por ele. Então não tem a pegada de comédia, tá? Na verdade, cai mais pro drama, eu diria, mas sem ter muito drama. Parece que tá esperando por ele. Olha lá, ela vai acelerando. Cara, eu pensei que ela ia dar um beijão nele, do nada, tava com saudade, sei lá. Porque parecia que ela tava esperando por ele, andando na casa, de um lado pro outro e tal, meio ansiosa. Aí me solta essa. Ela queria aprender literatura, mas, tipo, a impressão que dava é que ela ia dar um beijão nele. Ele mesmo levou um susto, hã? Tipo, ele chega assim do nada, aí ela vai andando enquanto ele acelera, e opa, que isso? Terrível essa. Bom, continua, olha só. O climinha é calmíssimo e tal, com a musiquinha levinha por trás. O diretor adora isso, calmaria e tal. Tem uma pegada muito diferente. Enquanto eles ficam só dobrando roupa ali. Enquanto batem papo. É bem doido esse anime nesse sentido, olha lá. Tudo em silêncio, calminho. Esse anime adora isso, é um anime pra relaxar. Basicamente, quase todo episódio, pelo menos. O anterior não era pra relaxar, não. Mas esse aqui voltou aquele clima, relaxa aí. Basicamente. Ó, tudo calminho, musiquinha leve por trás. E olha lá. Ela fala em vender o corpo e tal, mas nunca, na verdade, teve experiência de nada com ninguém. Terrível, essa cara tá doida. Ela fica com esse zoom dela. Tipo, toda hora que ela ouve alguma coisa que interessa a ela, a impressão que dá, você tem que começar a entender o pensamento dela, né? Como é que funciona a cabeça dela. Então, sempre que ela acha alguma informação interessante, aí ela fala, ela solta esse aí, tipo, despretensioso. Na verdade, a informação interessou ela. Então, ela gostou de saber que ele nunca teve ninguém que ele é apaixonado. Quer conquistar ele, né, safada? Olha lá, tá felizinha dele dando apoio pra ela e tal, ajudando ela. Ela fica bonita dormindo também. É, protagonista. Esquece a sua irmã lá e foca nessa aí, na universitária. Na minha idade, tipo, ela deve ter o quê? Uns 20 anos. Eu adoro esse personagem. Agindo como uma velha. Você vai me abandonar. Terrível. Ela quer saber fofocas dele com a irmã.
De novo, olha lá. Essa personagem também, aquele negocinho, tipo... Virou uma zoeira da staff, as duas personagens, inclusive as carismáticas, fazendo essa posezinha, tipo, imitaram para as duas, ficou bem legal. Bem legal, tipo, quando começou a tocar música, entrou um videoclipe. Ao invés de ficar mostrando ele parado escutando a música, o diretor fez tipo um videoclipe lá, ele mostrando o tempo e tal, enquanto o protagonista volta pra casa e vê o cotidiano de todo mundo. Tem vários personagens, é ele. Olha lá, a mãe agora dele. Olha lá, e termina nela. E olha toda a transição, mostra isso. E aí termina nela escutando basicamente a música que ele tava escutando. Cara, muito legal da direção isso. Então o diretor vem tentando levar isso como uma espécie de suspense familiar leve, mais do que qualquer outra coisa. Então a direção tá muito boa. Só que eu não gostei foi a escolha aí que eles fizeram de encurtar demais aquela cena pra causar menos desconforto a quem tá vendo, e aí em troca deixar muita gente confusa, sem entender direito por que ela tomou aquela decisão. Mas bom, gente, é isso. Quem ficou confuso, como eu com a cena, espero ter ajudado aí com a explicação, provido pelo próprio autor, que é uma raridade aí. Geralmente a gente tem que fazer teorias da explicação, dessa vez nem precisa. Mas bom, tô curioso agora pra onde vai essa história, porque ela tá se apaixonando pelo protagonista, mas ele não parece necessariamente apaixonado por ela no momento, e tá tentando ser um irmão legal pra ela. Então vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios. E esperamos ter menos cenas doidas, sem explicação mais à frente também, né? E de novo, esse anime aqui é pra quem gosta dessa pegada um pouco mais calma, lenta, com muito diálogo, que fuja daquele padrão de comédia romântica. Isso aqui não é uma comédia romântica. Caso é um romance, tá descarado isso agora, mas com Slice of Life um pouco de drama. Quem gosta da pegada, ou quer só um negócio diferente realmente, dá uma chance pra esse. Dá uma olhada nos 3 primeiros episódios, deixa que eu comentei aqui. Aí se não gostou depois desses 3, aí deixa pra lá, não é pra você. Fica só esse vídeo como curiosidade mesmo, pra saber que uma obra como essa existe. E bom, gente, é isso. Espero ter ajudado quem tava em dúvida sobre esse episódio 3. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.